Fala pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente gostaria de dar as boas-vindas ao meu canal. Canal esse que eu criei com o objetivo de poder compartilhar um pouco mais sobre o que eu sei a respeito da SMC, compartilhar um pouco da minha visão de mercado, de que maneira eu analiso os ativos, de que maneira eu faço a interpretação do preço, tá? Então, o meu objetivo aqui é trazer conteúdos educacionais, vídeos educacionais a respeito da metodologia, sejam em vídeos assim como esse, tá? Onde a gente vai fazer resumos, revisões, estudos de mercado, seja em vídeos onde eu vou tratar dos conceitos da metodologia, os conceitos do operacional, de maneira isolada, um vídeo para cada conceito, com exemplos práticos, tá? Então, se você não entendeu alguma coisa desse vídeo, seja de conceito, seja de nomenclatura, continua acompanhando a gente, ou então entra no grupo do Telegram, o link está na descrição, manda sua dúvida lá, por lá eu interajo com o pessoal, tiro dúvidas, e vou trazer esses conceitos também futuramente aqui no canal. Então, bora pro conteúdo desse vídeo. É estudo de mercado, tá? A respeito das movimentações que aconteceram hoje no mini índice, principalmente. E aí a gente comenta também brevemente sobre o mini dólar, tá? Então, bora lá. Bom, eu gostaria de começar aqui comentando qual era a minha expectativa para o pregão de hoje. E para isso a gente volta aqui para o gráfico limpo, tá? Onde eu vou começar a fazer minhas marcações para me basear os cenários para o intraday de hoje. E a minha tela é essa, tá? Eu não utilizo nada diferente do que está aqui. Eu só faço a utilização mesmo do preço. Então, indicador, times in trades, média, essas coisas, não fazem parte do meu operacional, tá? Então, vamos lá. Eu tô aqui no gráfico do índice futuro, tá? Mini índice, gráfico do Infut, sem split, tá? Então, eu vou jogar no gráfico diário para ver o que a gente tem aqui. E de cara eu já tinha para o pregão de hoje uma região de Fair Value Gap do diário que serviria, que eu estaria observando como uma região de liquidez interna para o preço voltar nessa região de liquidez interna, fazer uma estruturação, aqui seja Change of Character, seja Shift, seja SMC Reversal, o que você quiser chamar aqui, tá? Para ele dar uma continuidade e quebrar a estrutura externa. Então eu já tinha uma região onde eu estaria procurando majoritariamente por configurações de compra, tá? E ela é justamente esse Fair Value Gap do diário, estaria atuando como meu IRL da estruturação. Eu estou num flow bullish, eu quero regiões de Fair Value Gap no diário ou em time frames menores, eu vou mostrar para vocês, aonde o preço vem estrutura nessas regiões e quebra a estrutura externa. Vem estrutura nessas regiões e quebra liquidez externa. Então, no diário eu já tenho esse Fair Value Gap, tá? Geralmente, quando eu não tenho no diário, eu desço os time frames, né? Eu vou para 4 horas, para 60 minutos, para tentar encontrar essas liquidez internas. Então, perceba que aqui para trás, eu tenho essas configurações, tá? Por exemplo, aqui eu tinha um Fair Value Gap. Perceba que ele em momento nenhum perde, né? Ele é invalidado, ou seja, em nenhum momento, nenhum dia, o preço ele é capaz de fechar um candle abaixo dessa região. Então, eu tenho um Fair Value Gap, liquidez interna, objetivo quebra de estrutura externa. Depois disso, eu tenho outro Fair Value Gap aqui no 4 horas, nessa região, liquidez interna, preço estrutura, quebra, liquidez externa. E o que a gente tinha para hoje era esse Fair Value Gap do diário, era esse Fair Value Gap do 4 horas, que estaria atuando como liquidez interna para o preço vir, estruturar alguma coisa, quebrar liquidez externa. Então, eu já tenho minha região de demanda, onde eu estaria buscando por compras, e eu preciso encontrar agora configurações dos time frames menores, seja o time frame operacional, eu utilizo muito 1 minuto, 5 minutos, tá? Para ver se eu tenho algo que converse com essa minha expectativa de compra aqui embaixo, tá? Então, o que eu tinha para o início do pregão hoje? Eu já tenho minha região de demanda marcada aqui embaixo. Agora eu vou ver na estruturação do preço, na estrutura que ele deixou no pregão passado, se eu tenho alguma coisa para utilizar, tá? Então, o que ele fez no pregão passado? Ele aumentou o range, ele aumentou a amplitude, ele quebrou, aqui era
Previous Day High, né? Do pregão de sexta. E aqui era Previous Day Low. Então ele nada mais fez do que aumentou esse range e seguiu sem quebrar uma nova estrutura. Então estávamos dentro desse range aqui ontem, ou seja, ele faz uma primeira quebra de estrutura, que eu interpreto como change of character aqui, tá? Para mim, o preço estava vendedor dessa maneira. Eu estava aguardando um AMD ontem para ele manipular, quebrar fundo e chegar na região do Fair Value Gap do 4 horas que eu tinha aqui para baixo. Então, nesse cenário do AMD de segunda, o preço estava me devendo, o preço estava me mostrando uma estrutura, pelo menos no intraday de segunda-feira, uma estrutura de baixo. Então, eu estava procurando por cenários onde essa estruturação conversasse com o meu objetivo, que era levar o preço para essas regiões, para daqui eu comprar. Então, o que eu tinha que me baseava essa ideia? O preço faz uma pernada de impulsão, mitiga, pega a oferta, reject um block e dá continuidade na venda. Porém, essa venda, ela não quebra fundo aqui, tá? Não me renova uma nova estrutura. Ou seja, eu não tenho vendas nessa pernada válidas, tá? Qual pernada? Nessa daqui, ó. Nenhuma venda aqui tá válida. Por quê? Pelo simples fato dele não ter quebrado o fundo. E eu também não tenho nenhuma compra válida aqui pelo simples fato dele não ter quebrado o topo. Então eu estou dentro de um range. Eu estou dentro do range que ele deixou na segunda-feira. Qual era a melhor opção? Qual era o melhor cenário aqui? É você esperar o preço, de fato, quebrar para algum lado, para você buscar operações nessas extremidades, vez que a gente não tem venda aqui em cima e não tem compra aqui embaixo. Então, eu tinha isso já em mente e eu também tinha observado um cenário de acumulação aqui embaixo, tá? No final do pregão de segunda-feira, um cenário de acumulação. Nos 15 minutos, se eu não me engano, eu tinha um Fair Value Gap acima dessa região de liquidez. Esse Fair Value Gap aqui. Fair Value dos 15, o qual o preço logo na abertura faz a manipulação dessa região de acumulação, chega na região do Fair Value, não invalida, ou seja, o Fair Value nos 15, ele não fecha acima dele, no caso estamos no Fair Value Gap de baixo, né? Ele não fecha acima e me mostra uma reação que chega a consumir os fundos da consolidação. Então aqui eu começo a observar, começo a cogitar um cenário onde o preço está fazendo uma acumulação, uma manipulação e volta em alguma região aqui da estruturação intraday que ele deixa para dar continuidade. Eu desço o time frame para o meu time frame operacional, que é 1 minuto. A minha configuração ela passa a ser essa, né? Ele abre deixando equal lows. Quebra estrutura. Essa quebra estrutura eu interpreto como o primeiro break of structure do dia. Aqui é o Fair Value dos 15, tá? Fair Value 15. Me valida uma pernada. E aqui eu tenho alguns pós válidos. Seja esse order block, seja esse Fair Value Gap. Ok? E aí, de novo, a importância que eu sempre comento de aguardar por confirmações nesses pós, tá? Porque, querendo ou não, eu estou dentro de um range, eu não tenho nenhuma venda e nenhuma compra confirmadas aqui válidas, tá? Então eu prefiro, por não tomar risco em nenhum desses pós, eu queria de fato uma confirmação, né? Um change of character, e ele não faz. Então ele vai direto, ele invalida essas duas zonas de oferta e me vira o fluxo quando ele quebra esse topo com displacement. Se aqui eu tenho break of structure, na ponta contrária eu tenho change of character, shift, change of character, enfim, com displacement, tá? Então aqui, muito provavelmente, eu tenho um breaker, tá? Nessa região, perceba que é um breaker um pouco grande, né? Toda essa região aqui é a região de break, eu estava refinando para esse camarada aqui, Fair Value Gap do 1 minuto.
seja esse ou seja o de cima, eram zonas de demanda ok nessa movimentação, tá? Para dar continuidade e consumir buy side. Ok? Então isso daqui é uma análise intraday, tá? Por que intraday? Porque eu estou desconsiderando o fato de estarmos dentro do range que ele deixou segunda-feira. Eu estou observando apenas, única e exclusivamente, a estruturação que ele me monta no dia de hoje, na terça-feira. Break of structure, não dá continuidade, não confirma nenhum POI, inverte fluxo. Inverte fluxo deixando POI de demanda. Não volta para testar, vai embora. Ele chega no buy side, e aqui eu começo a observar alguma estruturação de manipulação nesses topos, tá? Qual é a estruturação de manipulação? De novo, é a nossa choque, nosso shift, nosso SMC reversal, tá? Eu queria observar essa estruturação aqui em cima, após ele fazer o consumo do buy side, tá? Então, num minuto, onde que eu tenho essa configuração mais clara? Aqui, né? Topo, topo, fundo, fundo, fundo mais baixo. Aqui eu também tive um fundo mais baixo, mas só com pavio, né? Eu não gosto de considerar pavio para change of character, eu dou prioridade para candles que fecham abaixo com o corpo. Então aqui eu tive um primeiro pavio, um sweep, eu considerei esse sweep. Eu considerei essa pernada válida por ele ter feito esse consumo de liquidez aqui. Então ele faz o consumo de liquidez, quebra a estrutura. Nessa última pernada, ele quebra o fundo, agora eu tenho o corpo, ou seja, aqui é um primeiro uma possível movimentação de reversão um pouco mais clara, tá? E aí, de novo, o que eu tenho? Referência válida, pós de oferta, majoritariamente acima da região de 50%, né? Na zona premium. Quais são? No 1 minuto. No minuto eu tenho o pós de extremidade. Esse. E nos 5 minutos, se eu não me engano. Só um segundo. Nos 5 segundos eu tinha um fair value aqui, tá? 5 minutos eu tinha um fair value. E aí, de novo, dei os time frame. Espero estruturar alguma coisa em cima desses pós. Estruturar, de novo, confirmar, né? Não confirma, vai embora. Não confirma, vai embora. Então, por enquanto, ele não me confirmou nenhuma entrada, tá? Pessoal, pequeno corte aqui, tá? Porque eu havia esquecido de mencionar que eu tomei um risco nesse order block aqui sem confirmação, tá? E por quê? Porque essa estruturação que ele fez para mim, ele fez um último consumo aqui do buy side, me deixou uma swing high, inverteu o fluxo aqui, change of character, me deixou uma swing low. Aqui nessa movimentação ele consome essa liquidez interna e estamos naquela região de topo, tá? Esperando alguma movimentação de reversão. Então, para mim, essa estrutura, ela estava ok. E aí, por que esse order block de 1 minuto, tá? Que nem eu comentei no vídeo, aqui eu tenho alguns pós de oferta, esse da extremidade, e aqui eu tinha um fair value de 5 minutos passando nessa região. Então, dentro do fair value dos 5 minutos, eu tenho esse order block do 1, e aqui para trás eu não tenho muita coisa, a não ser IFVG, que eu considero que ele foi mitigado nessa pavilada, e esse outro IFVG, que esse próprio order block consome, tá? Tinha um fair value gap de compra, ele invalida aqui, volta no retest, quebra a estrutura. Então, para mim, era válido um risco aqui nesse order block, tá? Volta para o vídeo. Eu assisto o preço subir e aí eu começo a observar que acabaram as minhas regiões de buy side aqui para trás, pelo menos numa movimentação mais recente, então eu vou ter que puxar ofertas lá de trás, tá? E qual era a minha última oferta que eu tinha aqui, pelo menos numa hora? Eu tenho um rejection block, que é esse camarada aqui. Rejection block de 1 hora. Preço chega no rejection block, tá? No 50% praticamente. E agora eu começo a fazer o alinhamento dos time frames, tá?
que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um POI de 1 hora, eu vou esperar um shift, um change of character nos 5 minutos. Eu tenho de 4 horas, eu espero no 15. Eu tenho de 15 minutos, espero no 1. Por aí vai, a gente vai fazer um alinhamento de time frames. Então, o preço atinge a região de oferta, rejection block de 1 hora. Agora eu vou esperar um change of character nos 5 minutos para eu poder fazer esse alinhamento, tá? Com o POI de 1 hora. Onde que tá? Aqui, né? Meu change of character passa a ser esse camarada. Nesse caso, eu desci o time frame para 1 minuto para poder considerar essa quebra, tá? Foi um pouco mais arriscada porque a gente está esperando um alinhamento dos time frames no 5. Ou seja, aqui eu queria ter visto o candle fechar abaixo desse change of character, tá? Então aqui eu assumo que eu tomei um risco um pouco maior em estar considerando apenas esse pavio, mas aqui muito se deu pelo fato dele ter chegado muito próximo da região de 50%, tá? E no 1 minuto antes disso, antes dele perder o change of character do 5, ele já havia feito uma primeira inversão de fluxo aqui, tá? Então aqui eu tenho o change of character do 1 minuto. E ele vem estruturando bonitinho, ó. Change of character, volta no POI, quebra estrutura, volta no POI, quebra estrutura. Então eu tava querendo dar continuidade nessa estruturação que ele me mostrou no micro, mas eu estava esperando o alinhamento dos time frames nos 5 minutos. E aí, uma vez que ele perde o change of character dos 5, eu vou procurar a pernada responsável por fazer essa quebra de estrutura. No caso, eu tenho um consumo de liquidez interna aqui nessa região, nessa pernada. Deixa eu só tirar esse rejection. Tá? Aqui ele faz um consumo de liquidez interna. Nesse pavio ele captura os stops. Ou seja, essa pernada que quebra essa estrutura, para mim ela está válida. O que eu faço? Puxo referência. O que eu quero? Pós, majoritariamente, do mesmo time frame, o qual eu estava aguardando fazer o alinhamento, tá? Ou seja, nos 5 minutos. O que eu tenho de pós aqui nos 5 minutos? Acima da região de 50%, no prêmio, eu tenho order block de extremidade. Esse. E eu também tenho IFVG, tá? O IFVG ele tá passando aqui, ó. Mas, pelo fato desse IFVG ser muito pequeno e no 1 minuto ele não estava tão atrativo, eu preferi considerar apenas o order block da extremidade da referência dos 5 minutos, tá? Não estava um range tão grande, então não sentia a necessidade de refiná-lo. Esse era o meu POI de oferta. Aqui você tem um trade, 50% do order block, stop atrás do pavio que consome liquidez interna, 35 pontos, tá? Teu alvo próximo a swing low do time frame que você está analisando. 5 minutos. Alvo de 530 pontos, você tem um trade de 15 para 1 aqui, tá? Então, essas foram as movimentações do mini índice de hoje. As que eu enxerguei, pelo menos, tá? Eu não consegui, de fato, identificar essa compra aqui embaixo. Por quê? Porque, de novo, a gente estava dentro desse range que o preço deixa na segunda-feira e na estrutura intraday, ainda que ele tenha sweepado aqui os fundos, tá? Por conta desse pavio, esse pavio abre margem para interpretação de sweep. Eu não tenho confirmação, tá? Onde que seria a confirmação? Ou ele me deixa um fundo mais baixo, né? Fazendo isso. Ou aqui ele me monta estruturas com varredura de liquidez, tá? Assim. Eu não tive nenhum desses dois cenários. Então eu não consegui pegar essa compra nem no risco, nem na confirmação, tá? Aqui ele não varre liquidez interna. Então foi isso. Essas foram as minhas movimentações. Essas foram as movimentações que eu observei no dia de hoje. E vamos comentar rapidinho para amanhã o que temos. Então vamos de novo para o time frame diário. Continuo com a minha região de Fair Value Gap do diário aqui, sem ser mitigada, tá? Então, de novo, eu quero comprar aqui embaixo, caso ele me estruture alguma coisa. Enquanto isso,
ele já fez um consumo desse buy side, mas falhou em dar continuidade, falhou em deixar um displacement aqui, tá? O que isso me sinaliza? Que muito provavelmente ele vai vir buscar demanda mais para baixo. E aí eu vou buscar pós nos 240 minutos. Aonde que eu tenho? Aqui eu tenho um fair value gap do 240. Fair value gap, 4 horas. Aonde esse fair value gap ele vai poder estar atuando como região do IRL. Antes eu tinha o diário, ele foi embora, quebrou a estrutura externa sem mitigá-lo, ok? Então eu tenho agora um fair value gap de 4 horas que também vai estar funcionando como IRL. Em que sentido? Do preço chegar nessa região, estruturar e vir quebrar a região de liquidez externa aqui. Chama de buy side, chama de IRL, enfim, tá? Então eu já sei onde eu quero comprar, eu sei onde para mim tem a maior probabilidade de dar boas compras. E aí eu vou ver cenários que me baseiem essa minha expectativa, 60 minutos. 60 minutos é o mesmo fair value gap, tá? Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui. Por que eu faço esse ajuste? Porque o meu alinhamento de time frames agora, ele precisa ser em time frames menores, tá? Então, por exemplo, numa hora, aqui o meu alinhamento de expectativa, meu alinhamento de time frame está nos 15 minutos. Eu vou jogar nos 15 minutos agora para ver se eu consigo diminuir esse alinhamento dos time frames. Nos 15 minutos, o fair value gap ele continua. Ou seja, eu consigo ver agora estruturas em time frames menores aqui dentro para me confirmar uma reversão, para me confirmar uma compra nessa região. Perceba que o preço já está muito próximo, então eu não consigo mais fazer aquela expectativa onde o preço consome o buy side, consome o RL antes de vir jogar o preço nessas regiões. Muito provavelmente ele vai vir buscar essas regiões antes de consumir a liquidez externa, tá? E aí o que a gente tem? Temos uma região de liquidez aqui, muito clara, né? De novo, tem uma região de acumulação. Eu tenho um fair value gap, deixa eu ver, nos 60 minutos. Nos 60 minutos ele já mitigou o fair value gap, deixa eu ver nos 15. Nos 15 minutos também. Aqui eu tenho um IFVG. Deixa eu ver se ele já mitigou esse IFVG. Não gosto desse IFVG pelo simples fato que ele já demonstrou uma reação aqui, tá? Mas não deixa de ser uma zona interessante acima da liquidez. Então eu vou estar de olho nessa região amanhã. IFVG 15. IFVG 15. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para cima. Eu não consigo validar pernadas aqui ainda, né? Por quê? Porque o preço está trabalhando dentro da pernada de alta aqui. No caso, é essa, tá? Onde ele faz a quebra da estrutura. Ele está fazendo, muito provavelmente, uma onda de mitigação. Eu quero a manipulação dessa região de liquidez, transporte do dinheiro para o fair value gap, que está atuando como liquidez interna, me configurar alguma coisa nessa região para dar continuidade agora. No nosso order flow de alta, né? Desde lá de baixo a gente está no order flow de alta, estamos no order flow de alta, na estrutura deixada no pregão de hoje, e estamos com nosso POI de liquidez interna na região de desconto, abaixo de 50%, na frente de uma liquidez, tá? Então, essa aqui é a minha expectativa para o índice amanhã. Claro que, se isso daqui não se concretizar durante o pregão, a gente vai se adaptar e vai buscar algumas outras oportunidades. Ok? Passar para o dólar rapidinho. O que eu tinha no dólar? No dólar hoje eu não fiz nada, mas eu continuava com as minhas marcações de fair value gap dos 15 minutos. O que aquele preço fez ontem? O preço chegou na região do fair value gap dos 15. Perceba que esse fair value gap, ele é a minha região de IRL, tá? Ou seja, é a minha liquidez interna, objetivando quebra de estrutura, consumo de liquidez externas, no caso esse seu site, tá? Então o preço, ele vinha de baixa, faz uma quebra de estrutura aqui, consome liquidez e quebra de estrutura de novo, me validando vendas nessa pernada.
Marco minha região de liquidez interna. Essa daqui está nos 15. Eu vou para o alinhamento dos time frames do 15, que são quebras de estrutura no 1 minuto, tá? No minuto. No pregão de ontem. Ele não confirma, não confirma, não confirma, não confirma aqui, tá? Isso aqui é equal lows. Não confirma, não confirma. Opa, aqui eu tenho uma movimentação que me parece ser um shift. O que eu utilizei para adotar ontem essa interpretação de change of character aqui? O fato dele ter consumido um topo, uma liquidez aqui em cima, e ele ter atingido níveis de 50%, aqui está os 50%, do nosso fair value gap de 15 minutos. Então aqui eu tenho o change of character no dólar, no pregão de segunda-feira, fair value gap 1 minuto, preço chega no fair value gap, vai embora, o teu alvo está onde? Sell side do intraday, preço bate no sell side. O que eu tenho então, o que eu tinha para o pregão de hoje no dólar? Continuidade dessa movimentação, da estruturação de ontem, né? Perceba que ontem a gente está nesse flow, quebra a estrutura para baixo, tenho captura de liquidez aqui, tenho breakout structure, enfim, tenho essa pernada de venda válida, preço mitiga para voltar e quebrar fundo. Confesso que o meu objetivo maior no dólar estava aqui embaixo, tá? Eu queria ver essa quebra de estrutura, mas ele não faz. Então, nos 15 minutos aqui, só para ficar mais claro, qual era a minha referência válida para o pregão de hoje no dólar? Qual era o meu order flow? Era esse aqui, tá? Era essa swing high e essa swing low. O que eu tenho aqui na região de prêmio? Fair value gap 15 minutos, tá? Objetivando. Quebra de estrutura aqui para baixo. Então, esse foi o único trade possível no dólar hoje, ao meu ver, tá? E ele também não faz uma confirmação tão clara aqui em cima. O que ele chega a deixar é um breaker, né? Eu tenho que assumir que isso daqui é o meu change of character. Por que tem que assumir que isso aqui é change of character? Porque ele fez o consumo desses topos. Quebrou a estrutura. Breakout structure. Change of character. Vocês sabem que quando eu tenho displacement, fair value gaps em região de change of character, eu tenho validado o breaker block. Então eu tinha um breaker block nessa região e eu tinha um fair value gap de 1 minuto aqui também. Tá aqui a sua venda no dólar, objetivando quebra de estrutura de continuidade aqui para baixo. Como é que fica essa venda? Fair value gap 50%. Stop acima, stop acima do candle do fair value gap, no caso, esse, tá? 2,5 pontos, 3 pontos, se você quiser dar uma margem um pouco maior. Quebra a estrutura aqui para baixo. 4,5. Se você estava com o objetivo de quebrar a estrutura do seu side, você obviamente ia prolongar o alvo até aqui. Não sei, depende de cada um, se faz parcial ou não. O fato é que ele chegou a pagar 8-1, tá? Então, essa foi a movimentação do dólar. De resto, tinha um order block nessa extremidade, tá? Mas confesso que eu não gostei muito desse order block. Esse aqui de demanda. Onde o preço chega no 50%. Ele te dá uma possível confirmação. Aqui você tem que considerar microestruturas, tá? Seria aqui, no caso. E ele não testa, ele não volta para retestar, ele não volta para te confirmar, tá? Então é o trade único e exclusivamente trade de risco, o qual eu não pego, não tinha porquê para mim aqui, vez que ele está fazendo o trabalho de IRL para ERL. Ok? Então é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. Caso tenha ficado alguma dúvida, de novo, ou mandem as perguntas aqui nos comentários, ou então entram no nosso grupo do Telegram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e aí vocês podem interagir por lá, podem tirar dúvidas, enfim. Fechou? Bom, muito obrigado a todos,
e bons trades.